Eu vou destacar 4 pontos desse evangelho que trazem para nós uma riqueza de informação e de formação na fé. Primeiro, Jesus foi à montanha para rezar. E depois que ele rezou, somente depois que ele rezou, e ele passou, não foi uma hora de oração, ele passou a noite toda, diz Lucas para a gente. Lucas, lembramos que o Lucas é o médico, é aquele médico, São Lucas, o médico. E por isso, Lucas apresenta Jesus como aquele que, para tomar uma decisão na vida dele, uma decisão muito importante, Jesus passou a noite toda em oração. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que nós brasileiros precisamos tomar as atitudes e tudo que vamos fazer, todos os nossos projetos, sejam na base da oração, no querer de Deus, na busca do querer de Deus. Todo projeto humano precisa acontecer quando você busca o querer de Deus. Reza o Espírito de Deus para iluminar e, ao mesmo tempo, ter a aprovação divina. Então, para nós hoje, povo brasileiro, precisamos aprender a rezar com o mestre da oração, com o mestre do amor, com o mestre da vida, com o mestre da cura, da libertação, que é Jesus misericordioso. Então Jesus pede, porque tudo que ele fez, ele termina pedindo que a gente faça. Orai sem cessar. Quando ele manda orar sem cessar, é porque ele faz isso. Mas eu quero chamar a atenção dizendo o seguinte: se o mestre da vida, ele é Deus, Jesus é Deus, e sendo Deus, para tomar uma decisão importante na vida dele, que era chamar aqueles homens, aqueles galileus, de várias naturezas, de várias espécies, juntar esses 12 homens para anunciar o reino de Deus. É uma decisão muito importante para ele. Ele não tomou sozinho. Orou a noite inteira. E às madrugadas ele desce. E no meio daqueles tantos discípulos, talvez fosse 72 discípulos, ele tirou os 12 daquele meio que chamou de apóstolos. Ele chamou eu e você. Ele chamou todos os batizados para se consagrarem a este reino de Deus, a trabalharem, viverem em busca da realização desse reino de Deus. Claro, no reino de Deus, nenhuma das esferas que coordenam esse mundo vai ter vez, porque todas as esferas serão divinas. É o céu aqui na terra. Nós acreditamos nisso. Jesus plantou esse desejo no coração de todos nós. E quando nos batizamos, ou somos batizados, nós recebemos o Espírito de Deus que impulsiona a cada um de nós para vivenciarmos esse reino. Esse reino que por ele Jesus chorou, por ele orou e nos ensinou a orar. Venha a nós o vosso reino, chamando Deus de Pai. Então, meus irmãos e irmãs, primeiro ponto do evangelho de hoje, recado de Deus, porque a palavra de Deus é recado de Deus para o nosso coração. O Brasil precisa rezar mais, tomar as decisões a partir da oração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que destaco aqui no evangelho, Jesus chama 12 homens. Incrível. Não foram os melhores galileus, não foram os jovens mais espertos, mais inteligentes, mais santos. Ele chamou um Pedro que na caminhada negou, que pertencia ao grupo de Jesus, que pertencia ao colegiado dos apóstolos. E interessante, ele chamou também um Judas, que roubava a comunidade, que traiu o próprio mestre.
e que desistiu da vida porque agiu muito mal. Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia e como sabia, mas ele chamou. Lembre-se, a beleza desse chamado de Jesus é que ele chamou não os homens mais santos, mais capacitados, mas ele chamou pessoas incapazes para capacitá-los no caminho. Pessoas desumanas para se tornarem humanizados ou para se humanizarem no caminho. Ele chamou os homens rudes para instruí-los pelo coração, não pela razão, mas pelo coração. E quando ele chamou, não pela razão, quando ele chamou Pedro, perguntando a Pedro se Pedro o amava. E Pedro, por 3 vezes, respondeu que sim. E ele instruiu o coração de Pedro, dizendo: Pedro, você só pode me provar amor não com palavras, mas com ações. Cuida do meu rebanho, cuida do meu povo, cuida da minha gente. Cuida. Então, nós precisamos de gente que seja iluminados para coordenar a gente, seja na igreja, na religião, seja na esfera da política, seja na sociedade, nas escolas, em cada repartição da sociedade. Precisamos que Jesus chame e capacite-os na caminhada, na luta por um mundo melhor, um mundo mais justo, onde o amor, a paz e a justiça esteja presente. Esse é o Brasil que nós queremos. Os discípulos, os apóstolos que Jesus chamou, todos eles deram seu sim, menos o Judas. Pelo menos nós entendemos que Judas tinha que aparecer ali para que o plano de Deus acontecesse do jeito que aconteceu, porque tudo aconteceu segundo o querer de Deus. Deus aceitou tudo aquilo ali. E por isso eu digo para vocês, esse é o segundo ponto, muito importante. Agora, o terceiro ponto. Toda aquela gente veio ouvir Jesus, escutar Jesus. Escutar Jesus, minha gente, sabe assim, um dos momentos que uma mulher, no meio da multidão, ouviu Jesus falava tão bonito, mas convencia tanto os corações de quem ouvia, que ela chegou no meio da multidão gritar: benditos seios que te amamentaram, Jesus de Nazaré. Ele voltou-se para ela e disse: bendito ou bendita é todo aquele que escuta a palavra de Deus e põe em prática. Então, ele escutava a palavra de Deus, ele mesmo, sendo Deus, escutava a palavra de Deus e colocava em prática. Benditos seios que te amamentaram, Jesus de Nazaré. Bendito os seios que amamentaram, ou seja, a mãe. Bendita a mãe que te teve, Jesus. E ele disse: sim, verdadeiramente, ela ouviu a palavra de Deus e pôs em prática, e por isso ela é bendita. Ela é bem-aventurada, ela é santa, ela é divina, é uma humana divina ao mesmo tempo. Então, por isso, esse terceiro ponto, ouvir Jesus. O Brasil, o mundo precisa ouvir Jesus. Nós precisamos escutar Jesus. Às vezes nós ouvimos, entra por um ouvido e sai por outro. Nós precisamos deixar que essa palavra ecoe no coração da gente. Escutar com o coração. Escutar é auscultar, deixar lá dentro. E aqui vai se transformar em vida. E o ponto final, Jesus curava todas as doenças. E aqui pedimos, Jesus, cura-nos do coronavírus, cura-nos da Delta, cura-nos de todos os males que estão assolando a vida do povo. Ele curava todos. E aí, dentro desse ponto, o médico Lucas, apóstolo e evangelista, ele escreve muito bem. Ele escreve: e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Lembremos
que os espíritos maus naquele tempo de Jesus, e como ainda hoje muita gente, por não entender dos conflitos psíquicos, chamavam naquele tempo de, de espíritos maus. Então, esses espíritos maus podem ser chamados hoje de depressão, de ansiedade, conflitos psíquicos, que hoje, naquele tempo,